Aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração nesta noite. Que venha ser dada a Ele diante do altar dEle. Quero te louvar, Senhor, te exaltar, te engrandecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado, que o Senhor tem feito. Pois Tu és digno, Senhor, da nossa adoração. Tu és digno do nosso louvor, da nossa gratidão, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por mais este ano a qual o Senhor nos concedeu, Pai querido, para estarmos diante da Tua presença, diante do Teu altar, da Tua santidade, Pai, para exaltarmos o santo nome, no nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz por mais uma vez estar retornando a esta casa, para juntos possamos estar adorando, exaltando e engrandecendo aquele que vive e reina para todos sempre, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Aproveitando já o ensejo que os irmãos já se encontram de pé, gostaria que a amada igreja estivesse abrindo a palavra do Senhor nesta noite, no livro de Salmos, no número 119, no versículo 83. Glória a Jesus. Peço para que a amada igreja dê uma olhadinha para o lado direito, lado esquerdo. Veja se tem alguém que se encontra sem Bíblia. Chegue pertinho dele, dela, com amor, carinho, total respeito. Apresente a palavra do Senhor. Vamos juntos estar meditando nesta palavra, no nome de Jesus. Pois eu sei que o Senhor nesta noite tem uma palavra especial aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Amém? Salmos número 119, no versículo 83. Diz assim a palavra do Senhor. Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Agora eu convido a amada igreja para estar indo no Salmo 52. Salmos 52. No versículo 8. O salmista dizendo: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Você confia na misericórdia do Senhor? Que nesta noite eu declaro no nome de Jesus sobre a sua vida, que você venha a ser como salmista, que você venha a ser como oliveira verdejante dentro da casa do Senhor. Fecha os teus olhos, Pai. Queremos apresentar a tua noiva, a tua eleita, lavada e remida no teu sangue, Jesus. Apresenta aqui, Senhor, a tua igreja nesta noite, pois sabemos nós, ó Deus, de poder e glória, que este povo veio, Senhor, em busca de te louvar, de te adorar, de te exaltar e de engrandecer aquele que vive e reina para todo sempre. A ti, Senhor Jesus, venha ser a adoração da tua igreja, venha ser a adoração da sua noiva, Pai, que nesta noite o Senhor possa nos envolver nos teus braços, ó Pai, que nesta noite, Senhor Jesus, o Senhor possa nos fortalecer, derramando sobre as nossas vidas a tua graça, a tua unção, o teu poder, Senhor Jesus, porque nós declaramos, ó Pai, sobre a vida do teu povo, sobre a vida daquele, Senhor Jesus, que está, Senhor Jesus, neste lugar de adoração, e por aqueles, meu Deus, que estão assistindo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, no mecanismo da internet, em nome do Senhor e Salvador Jesus, ó Pai, alcança cada um deles nesta hora, Pai, visita eles nos seus lares, ó Deus, na empresa, Senhor Jesus, em todas as áreas, ó Pai, em que eles têm depositado diante do teu altar, o Senhor possa, no nome de Jesus, ó Pai, concedê-los, ó Deus, a vitória, a bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante, Senhor Jesus. Eu declaro no nome de Jesus, ó Deus, que o teu povo nesta noite, Pai, possa sair daqui cheio da tua presença, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Os irmãos podeis assentar, adorando, exaltando e bendizendo aquele que vive e reina para todos sempre.
Eu estive meditando nesta tarde, conversando com o papai e orando e apresentando ao Senhor Jesus. Já estamos aí, faltando aí apenas algumas horas, né, creio eu, para que venha a ser a passagem do ano. E estive fazendo uma retrospectiva do que o Senhor fizera na minha vida durante este ano, durante todos esses meses e esses dias. E eu tenho somente a louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem realizado, por tudo que Ele tem feito. E devido a tantos testemunhos, tantos milagres que o Senhor operou ao decorrer deste ano. E você é o maior milagre de Deus, por você se encontrar aqui na casa do Senhor. Porque muitos até tentaram, mas no meio do caminho eles desistiram. No meio do caminho aconteceu alguns tipos de problemas que fizeram que eles viessem a ser impedidos de chegar até a presença de Deus. Setas que o inimigo lançou fez com que eles viessem parar, desistir daquilo, do projeto que Deus havia na vida deles. Mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus, por você se encontrar aqui neste domingo, louvando, engrandecendo, adorando e exaltando esse Deus que vive e reina para todo sempre. Porque enquanto você está louvando o Senhor está recebendo o teu louvor, a tua adoração, e Ele está sim, pelejando por ti. Ele está contemplando e Ele também está contemplando e vendo a sua ansiedade que se encontra no seu coração. Nesta noite o Espírito Santo de Deus venha levar-me a entender e a compreender o que é que ele estava querendo relatar, a dizer no momento em que o salmista estava dizendo: já me assemelho a um odre no meio da fumaça, contudo não me esqueço dos seus decretos. E quando eu comecei a meditar nesta palavra, nesta mensagem, eu descobri ali que o odre, ele é fabricado, ele é feito por pele de animal, ou seja, por cordeiro, ali que é uma pele mais preciosa, é uma pele mais resistente, de um cordeiro novo. E o primeiro odre que foi feito, eu creio eu, que foi ali o maior símbolo para que nós venhamos estar nos espelhando a este odre, foi o odre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Porque na vida dele, ele foi como um cordeiro, e ele ali foi sacrificado como um cordeiro, mas disse a palavra do Senhor em Isaías que ele não abriu a sua boca, todavia ele sabia que eu e você, que nesta noite nós estávamos crendo nas suas promessas, nos seus decretos, assim como o salmista estava dizendo: Senhor, eu me assemelho a um odre no meio da fumaça, mas contudo eu não me esqueço dos seus decretos. Ou porque o salmista estava relatando e estava dizendo assim, porque quando falamos de odre, eu me lembro e me recordo de algumas ilustrações a qual muitos pastores já falaram, que antigamente em certos vilarejos, onde as famílias eram tão pobrezinhas, tão humildes, que não tinha ali chaminés dentro de uma casa, para quando no momento que sua esposa da família estava ali fazendo o alimento para o seu esposo, o alimento para a tua casa, naquele momento a fumaça invadia todo o lugar aonde a família se encontrava dentro da casa, por ali não ter uma saída especial para que aquela fumaça viesse a ser jogada para fora. E diz a palavra, diz as escrituras, diz também ali as ilustrações, que os odres eram fabricados, feitos e de pendurado rente à parede, perto ao teto, ou seja, ele ficava no lugar mais alto do que o solo da casa. E no momento em que a fumaça invadia todo o ambiente, o odre para servir ali de conservação do alimento da casa, da família, seja um alimento sólido ou alimento líquido, era colocado dentro deste odre. E no momento em que a fumaça invadia toda a casa, ele tinha ali o seu departamento para poder fazer o quê? Ali estar guardando, protegendo aquele alimento. E quanto era maior a fumaça, mais ele se encolhia, mais as fibras daquele odre se uniam ali. Ou seja, o salmista estava dizendo que no momento em que ele estava sendo perseguido, no momento em que ele estava sofrendo uma grande afronta do rei Saul, ele estava ali se encontrando como um odre no meio da fumaça. Ou seja, ele estava se encolhendo, ele estava gemendo e chorando, mas todavia ele não se esquecia dos seus decretos, dos mandamentos, da promessa de Deus que havia sido realizada, que havia sido feita na vida dele. Nesta noite, no nome de Jesus,
que você venha se encontrar como um odre no meio da fumaça. Em meio a tantas adversidades que nós passamos, em meio a tantas situações que ao decorrer do ano pegou até mesmo muitos de surpresa. Mas eu quero te dizer uma coisa e quero declarar uma palavra profética para você. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então somente o Senhor permitiu que você viesse passar por uma experiência para que Ele viesse te colocar num degrau maior, no degrau da exaltação, um degrau onde você venha adorar o Senhor, os céus venham se abrir, a glória de Deus venha descer, milagres venham acontecer, vidas possam ser salvas, libertas e curadas. Você foi um instrumento nas mãos de Deus este ano para que vidas pudessem ser alcançadas pelo poder, pela unção de Deus que há na sua vida. A partir do momento em que você se coloca na presença de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu sou como odre, ainda que meio na fumaça, todavia, eu não me esquecerei dos seus decretos, não me esquecerei dos seus mandamentos, diz a palavra de Deus. Como nós lemos também no Salmo 52, quanto a mim, o salmista dizendo: porém sou como a oliveira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Nós temos confiança em Deus, nós acreditarmos no poder de Deus, nós delegarmos a autoridade que outrora um dia o Senhor Jesus separa, se atenta para poder ir em missão. E ali naquele nome, no nome que é acima de todos os nomes, o nome do Senhor e Salvador Jesus, Ele delega, Ele decreta autoridade sobre a vida deles. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. No momento em que o Senhor Jesus estava delegando autoridade sobre a vida daqueles discípulos, o Senhor estava dizendo para eles não sair no meio do mato, na mata, nos valados, nos montes. Não, Ele estava dizendo: filho, a autoridade que eu dou nas tuas mãos, a autoridade que eu coloco sobre a sua vida, é para lutar contra serpentes e escorpiões, ou seja, contra potestades e principados das trevas. Não importa a situação que o inimigo venha querer estar tampando a sua visão, o Senhor está dizendo para ti: eu te escolhi, eu te chamei, e sobre a sua vida eu coloquei autoridade. Basta você levantar as mãos e decretar que só o Senhor é Deus e que o inimigo não tomará posse daquilo que o Senhor colocou na sua vida. Se você crê assim, levanta a tua mão para o céu, toma posse da tua vitória nesta noite, adora, exalta, glorifica esse Deus que vive e reina para todo sempre. Eu fico ali recordando e meditando. No momento em que esses discípulos voltam, retornam, olha para Jesus e diz: Senhor, no teu nome nós curamos os enfermos, no teu nome nós expulsamos os demônios. O mestre olha para ele e fala assim: filhinhos, não alegrai-vos, porque os demônios se vos sujeitam, não, mas alegrai-vos. A vossa alegria é porque o seu nome, o teu nome se encontra no livro da vida. Ei, se você tem o teu nome registrado já no livro da vida, joga a tua mão para o céu e seja adorador do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Não deixa nada apagar o teu nome do livro da vida. Não deixa as adversidades apagar o teu nome do livro da vida. Não deixa as situações que venham querer abater a tua fé. Não permita que as situações venham fazer com que você venha ser um aprendiz da palavra, da experiência, do poder de Deus sobre a sua vida. Porque eu aprendo uma coisa, igreja, é no momento da provação é que nós nos encontramos mais pertinho de Deus.
Deus. É no momento da provação. É como o salmista estava dizendo. É no momento em como o odre se encontrava no meio da fumaça. É ali que ele se encontrava, pertinho da presença do Senhor dos Exércitos. É quando você está com os joelhos dobrados. Muitos aí se encontram ali preocupados na teologia, em falar bonito. Mas eu quero te dizer uma coisa. A melhor coisa que nós temos na nossa vida é joelho no chão, é joelho e elogia. Você vai vencer a provação, você vai vencer a angústia, você vai perseverar. É com o joelho, é com jejum, é com oração, é com santidade na presença de Deus. E quando o salmista estava dizendo quanto a mim, porém eu sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Nessa noite o Senhor está dizendo, é necessário ter 3 azeites. Olha para o teu irmão e diga para ele, irmão, com voz de autoridade, porque o Senhor te deu, tu és profeta. Diga para ele, irmão, nessa noite, deposite diante do altar do Senhor 3 azeites. O primeiro azeite nesta noite o Senhor nos ensina, que é o azeite da adoração. Quando o salmista estava dizendo, estava falando, eu porém sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Ele estava dizendo, não importa a situação, não importa o momento, eu sou adorador, eu sou adorador, eu sou adorador. Não importa o que está acontecendo, ainda que se levante o vento euroaquilão, eu sou adorador, eu sou adorador. Ainda que eu venha ser jogado na fornalha ardente, eu sou adorador, eu sou adorador. Ainda que eu venha ser lançado na cova dos leões, eu sou adorador, eu sou adorador. Ainda que a perserequebe, a nagassúbia, a lamandagassúbia, o homem tenta pegar o meu nome, jogar na lama e pisar em cima, eu sou adorador, eu sou adorador. Ei, nesta noite, seja adorador do Senhor dos Exércitos. Adorador. Adorador não mede situação, não mede circunstância. Ele adora a Deus. Adorador não vê a prova, não vê a luta, mas ele continua adorando, 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 adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adorador, ainda que está sendo caluniado, perseguido, a parentela está fechando a porta, mas ele continua sendo adorador. Ainda que o patrão olha para ele e diz, você está dispensado, mas o adorador ele sai da empresa falando em mistério, olhando para o céu e dizendo, é de lá que vem o meu socorro vem, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Adorador não mede, adorador não fica olhando da onde que vem o vento, para onde que vai o vento. Adorador sabe que a sua vitória vem de lá de cima, das mãos do Todo-Poderoso. Ei, nesta noite faça como o salmista, seja adorador, traga diante do altar do Senhor o teu melhor azeite, o azeite da adoração. E quando falamos de azeite, falamos de azeitona, falamos sim de uma frutinha tão pequenina, que para poder ser extraído o melhor azeite, é preciso passar por pedras, é preciso ser machucado, é preciso ser ferido, é preciso ser amassado, é preciso ser lançado na cisterna. E sabe o que é a cisterna? É um lugar escuro, é um lugar sombrio, aonde todos se esquecem, aonde todos viram as costas para ti, aonde aqueles que batiam nas suas costas, que comiam na tua mesa, no momento da provação, olha para você e começa a te julgar. Alguma coisa ele fez para se
encontrar nessa situação. Mas eu quero te dizer uma coisa: verdadeiro adorador passa pela prova cantando glória a Deus, misturado com aleluia. Verdadeiro adorador não se importa com aqueles que saíram, com aqueles que viraram as costas, porque ele sabe, pode a mãe, pode o pai se esquecer do filho, mas o Senhor jamais, Ele jamais se esquecerá de ti. O Senhor jamais se esquecerá da promessa que Ele fez na tua vida, adorador de Cristo. Ei, o salmista estava dizendo, estava relatando: eu sou o adorador. Eu levo a minha adoração diante do altar de Deus. Eu deposito a minha adoração diante do altar do Senhor. Eu creio na promessa que Deus fez na minha vida. Ramandaya komandagashubiko lebenage asuri kandarabashanda lebedevia. Eu posso ver adorador aqui nesta noite. Eu posso ver pessoas aqui que deixaram tudo como aqueles discípulos e foram em busca do milagre. Eu posso ver pessoas aqui nesta noite que passaram por muralha, venceram, romperam em fé para estar nesta noite louvando, adorando, exaltando, glorificando, dando honra, glória, louvor e adoração ao Todo-Poderoso. Eu, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. O meu Deus é misericordioso. O teu Deus é misericordioso, querido. Não vai vir prova sobre a sua vida, além daquilo que você não possa suportar. Ei, Ramandai, Andabiafá, Subicomanai. Ei, pequena, Labashuri Kandaramandagashanda Lebedefia. Ei, menina dos olhos de Deus, Labashuri Andarabashanda Lebedefia, Adagiafasu Andecomanagashubia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ele é o teu Deus, e Ele está nesta peleja por ti. Ele recebe a tua adoração nesta noite. Ele recebe o teu louvor nesta noite. O segundo azeite é o azeite do alimento. O azeite que fazia com que os homens de Deus, os sacerdotes, viessem ali, como diz a palavra do Senhor, que o obreiro, ele é digno do teu salário. Que o justo, ele não mendiga o pão. Quando falamos de azeite, falamos de uma espécie de óleo, aonde nós vemos ali um degrau, um grau maior, aonde o valor dele é em excelência. O que Deus vai colocar nas tuas mãos, querida, é em excelência. O que Deus irá depositar sobre a sua vida é em excelência, é o melhor, é algo novo, é algo que ninguém experimentou, está reservado para você. A experiência que Ele vai permitir que você venha passar é algo sobrenatural, que tão somente você foi escolhido para poder vivenciar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Quando o salmista estava dizendo: eu quero ser como o alimento dentro da casa de Deus, ele estava dizendo: não importa o degrau que eu venha a ser colocado, eu quero sempre servir, eu quero sempre estar para ajudar, porque nos dias atuais nós estamos vendo pessoas a qual Deus tinha uma promessa, a qual Deus fez uma promessa, mas quanto mais o degrau ele vai subindo, mais ele vai ficando arrogante, vai ficando e vai pisando em cima, vai excluindo algumas pessoas que ele acha que precisam ser excluídas. Ei, o meu Senhor diz a palavra de Deus que Ele não faz acepção de pessoas. Ei, quando você estiver no degrau da exaltação, aonde Deus te colocar, não se esqueça da onde foi que Ele te tirou. Da onde foi que Ele te tirou. Tem vidas aqui nesta noite que Deus tem promessa para tirar deste país.
Tem vidas aqui nesta noite que Deus tem promessa ministerial para colocar rebanhos para você cuidar. Tem vidas aqui nesta noite que Deus separou, porque através do seu louvor, paralítico vai ter que levantar no nome de Jesus. Tem vidas aqui nesta noite que através da tua oração, o nome do Senhor será adorado no nome de Jesus. E não se esqueça, querido, não se esqueça, porque dentro da casa do Senhor, você sempre estará para servir, sempre estará para poder apresentar, sempre estará para poder fazer com que a obra do Senhor venha crescer e não dividir. Você não foi chamado para fazer divisão, você foi chamado para multiplicar, para somar, para abençoar, para fazer a diferença. Você foi chamado tão somente para poder ser adorador do Senhor, para engrandecer aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. O segundo azeite, o azeite da alimentação. O terceiro azeite é o azeite da luz, a qual fazia com que as lamparinas dos locais aonde servia para adorar, no momento da consagração, no momento da adoração ao Senhor, era ali que estava colocando o azeite para acender as lamparinas. E quando falamos de luz, falamos que o Senhor, Ele nos escolheu para ser luz do mundo e sal da terra. Falamos que o Senhor nos chamou para poder fazer a diferença. É por isso que quando você chega no lugar, alguém sempre olha para você e diz: você é diferente, você é evangélico. Você é diferente. Eu estou sentindo um arrepio gostoso quando eu converso contigo. Você é diferente, você tem uma ousadia a falar, você crê naquilo que sai da tua boca. E quando estamos numa fila, alguém começa a passar mal, e você fala: pera aí um pouquinho, eu quero fazer uma oração por ela. E ali naquele momento, Deus opera um milagre tão grande, que aquela multidão toda vai chegar a dobrar os joelhos e aceitar a Jesus como o único Salvador. Vai ser aí que você vai mostrar a sua diferença. Diferença nós mostramos dentro da nossa casa, no meio da parentela, no meio da família. Porque eu aprendo uma coisa, que a igreja ela começa dentro de casa, a igreja ela começa no meio da família. Se você quer ver a sua família salva, faça a diferença ali dentro. Saia palavras que venham edificar, que venham somar, que venham abençoar a tua casa, a tua família. Ei, você quer ser a diferença? Quer ser a diferença em meio à vizinhança, em meio ao bairro, em meio à sociedade onde você vive? Seja como um vaso de alabastro, que o bom perfume de Cristo possa se encontrar dentro de você, porque aonde você for, a diferença estará contigo. O próprio Jesus Cristo, Ele andará contigo. Cada passo que você der, o milagre vai acontecer, porque o dono da bênção estará contigo. Alabanda, rabachuri, andarabacai. Meu Deus. Lemai candaya sou andarabasher. Ribicanda labashuri canda labalas. Ei, pequena, lamanda yastekia. Rabacanda yasupia. Nagasubi onde comana. Eu vou ter que parar de ministrar só um momento. Porque eu estou contemplando do teu lado, maroa de Deus. Alashou enebianda yasubi comanai. Ribicanda labachanda nebenevia. Suide comanagasubi comanai. Como uma espada reluzente. Ramanda yassou. Ribiquiassou. Andariana rabandaguiaço. Assim diz o Senhor dos exércitos para ti. Que Ele é Deus que vai fazer a justiça por ti. Ribicaiçou, nimiandaiá, rimiquiondo, riassurianda, ramandagai. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: vi eu a peleja que enfrentaste, vi eu aquela palavra que veio ao seu coração e que machucou o teu coração. Em uma tarde, além de Kévia subcomanagasubi anderébia, fizeram uma reunião. O prato principal foi o teu nome.
E naquela mesa, eles tentaram destruir e acabar com tudo o que o Todo-Poderoso está construindo. Desde então, o momento em que você reconhece que Ele é o seu Salvador. Ramai Shorikomanagassúbia. O inferno fez o inferno. Alamanda e a súbia. E aquela reunião, a qual foi realizada, a qual foi feita. Assim diz o Senhor dos Exércitos. É Ele que vai fazer a justiça por ti. Meu Deus. Porque aquilo que foi tirado das tuas mãos, querida, o meu Deus manda te dizer assim que Ele estará colocando em dobro. Porque você se lembra do que Deus te prometeu. Você se lembra do que Deus havia falado contigo. E até mesmo colocou nas tuas mãos. Neste momento eu me recordo, me lembro de um hino que diz assim: você se lembra que a Deus tudo pediu, por aquela bênção e até conseguiu. Era feliz, valente, lutador, mas não entende como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Deus dará de volta tudo para você. Tudo que tinha foi Deus quem te deu. Era tão feliz, glorificava a Deus. Destemida, valente, lutador, mas não entende como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Deus dará de volta tudo pra você. Ele vai colocar nas tuas mãos tudo em dobro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Toma posse da tua bênção, da tua vitória, querida, no nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz: Deus abriu o céu agora, Jesus. Karabashuri komanagassubi canta labanai. Ei, dekev andayassubi komanai. Aramandaramandagasubi komanagasseria. Oh, reclama naramandagaseria. Shemeneb andayassubi kondarabacanta. Meu Deus. Ei, Xandeia sou andaguiafás. Jesus, tu és lindo, Jesus. Essa irmã de blusa branca pintadinha assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos para ti, filha. Que a tua vida sentimental está nas mãos de Deus. Ouve uma palavra de maldição sobre a tua casa, sobre a tua vida, dizendo que você não iria conseguir sair do lugar, que você não iria conseguir ser feliz. Mas o Senhor dos Exércitos manda te dizer que o novo tempo é chegado na tua vida. Vai preparando, querida. Vai preparando, querida. Vai preparando, porque o banquete já se encontra na mesa. A festa a qual o Senhor prometera já está vinda em providência. Rimianda, e até mesmo aquele negócio que enquanto você estava passando naquela avenida, você disse: é o meu sonho. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vou eu te conceder esta vitória, porque aquele que disse que não iria conseguir, que não iria ser feliz, estou eu dando vitória para a sua vida e multiplicando anos de vida sobre a vida dele, para que ele possa contemplar a tua vitória. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando o salmista estava dizendo, estava relatando que ele se assemelhava como a oliveira verdejante na casa de Deus, que ele confiava na misericórdia de Deus,
e que Ele queria ser como um azeite de luz, ou seja, que Ele queria fazer a diferença. Eu me recordo e me lembro da passagem das 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes estavam em oração, estavam em consagração, estavam com reserva nas suas lamparinas, em azeite, elas estavam preparando. Ei, é necessário e é preciso que a igreja do Senhor Jesus venha se encontrar preparada, porque Jesus está voltando, igreja. O Senhor, Ele está voltando. Mas antes que Ele venha voltar, a promessa que Ele delegou sobre a sua vida irá se concretizar, irá se realizar, irá se concluir. Mas havia, diz a palavra do Senhor, 5 loucas, que enquanto as prudentes oravam, buscavam, consagravam, jejuavam, as loucas só queriam curtir, as loucas só queriam ficar de namorinho para lá e para cá, fica com um, fica com outro, e quando Jesus voltar, vai ficar também. As loucas estavam brincando de um lado para o outro, com um pé na igreja e um pé no mundo. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu descubro o Senhor dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ei, não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de ficar cocheando em 2 pensamentos. Não é tempo mais de ficar vindo somente atrás da bênção e não querendo o dono da bênção. Alabacai, andarabashuri komanai. Não é tempo mais, igreja do Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de enfrentar, ainda que a adversidade venha a ser grande, ainda que a provação venha a ser grande, mas trazer diante do altar de Deus a melhor adoração e o melhor louvor. É tempo de apresentar diante do altar de Deus que você veio para servir ao Senhor, que você veio para louvar e engrandecer a Ele. É tempo de depositar diante do altar do Senhor a sua gratidão a Deus. Meu Deus do céu. Oh, decanta labashuri andarabacai. Se coloque em pé, igreja. Deus está fazendo com que eu venha orar. Harai shui andarabacai. Ramadagasuri komanai. Eu quero chamar algumas pessoas que o Espírito de Deus está me incomodando para vir aqui à frente. Essa irmã de blusa laranja, vem aqui, querida. Deus tem algo para ti nesta noite. Essa irmã de blusa branca aqui. Meu Deus. Oh, Jesus. Ei, irmã querida. Seja como o odre no meio da fumaça. Seja como o odre no meio da fumaça. Ainda que a dor venha a ser grande. Ainda que a perca tenha machucado, dilacerado o teu coração. Porque a dor que a irmã está sentindo desde o início da mensagem, o Espírito Santo de Deus está me incomodando, querida. Ah, como Deus te ama. Porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Ei, querida, assim diz o Senhor dos Exércitos: levanta a tua cabeça, porque o inimigo tentou colocar um ponto final na tua história. Rabacaia, Surianda, Arabachere. Nesta semana, ele tentou te afrontar de uma maneira ao ponto de você querer desistir de tudo. Mas assim diz o Senhor para ti: eis que eu coloco uma vírgula e dou continuação, porque a obra que eu começo eu termino com perfeição.
E aquela alma, assim diz o Senhor dos Exércitos, aquele coração de pedra, que tanto você aconselhou, que tanto você falou, que tanto você orou, tanto você apresentou diante do altar de Deus. O Senhor fala assim para ti, querido. Ele é para mim um vaso escolhido. O meu anzol se encontra no queixo. Xandarabanai, andarabashuri komanai. Porque é o lugar aonde vou colocar ele. Elebenef, andaiassúbia. É o lugar aonde eu vou lapidá-lo. Rabacanta, labastéria. Porque ele não quis ouvir a voz Aramandarassuri komanagaste, que saiu dos teus lábios. Agora desço ele na olaria e começo a moldar, começo a lapidar, começo rabacanta rabachébia, amassar aquele barro, rianda ramanda yasubi komanai, porque vou eu fazer dele de perseguidor a perseguido. Rabandai kombandai yasubi andefai. A tua oração não foi invalidada, não. O inimigo soprou no teu ouvido que de nada valeu a prova e o preço que tu pagaste. Mas o Senhor nesta noite manda te dizer que a tua lágrima e que a tua oração chegou diante do trono de glória. Ramanda ramanda gassuri komanai. E a tua casa, a tua parentela contemplará e verá que a tua oração chegou como incenso suave na narina do Todo-Poderoso, o Rei que fez os céus e a terra. A igreja crê assim, aplaude ao Senhor dos Exércitos. Labashuri andarabalas. Debiki andarabadagasuri komadai. Pastora, me ajuda aqui, pastora. Vai lá, pastora. Me ajuda aqui, que Deus tem um mistério contigo e com essa mulher. Rabashuri andalabastéria. Anabiande koma nagasubi andafas. Ribiklias orianda lamanaramandagai. Meu Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui, igreja. Continue adorando a Ele, porque Ele é sensível. Jesus, eu creio no milagre. Eu creio no milagre, eu creio no milagre. Deus tem uma bênção, mas espera só um momentinho. Fica no esperei com paciência no Senhor, porque Ele ouviu o teu clamor, querida. Enquanto muitos ficam no Salmo 70, apressa-te, ó Deus, em livrar, Senhor. Apressa-te em me ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos todos aqueles que procuram minha alma. Espera com paciência no Senhor, porque Deus quer entregar uma bênção para aquele irmão lá atrás. Vem aqui, querido. No nome de Jesus, tem um manto ali de blusa cor-de-rosa, isso. Relabachou, andabiassuvi, cantarabanai. Erebedeve, andacomanai, meu Deus. O meu Senhor, Ele me mostra um papel que se encontra em uma gaveta. E é um dos últimos papéis. Mas o meu Senhor, Ele fala assim para ti, querido. Que o teu suor, que foi derramado, como diz a palavra de Deus, que o homem terá que trabalhar, suar, para levar o pão, o sustento para a família. O teu suor não ficará inválido. O homem aqui da terra tentou te roubar. O homem aqui da terra tentou arrancar aquilo que é de direito teu. Mas o meu Deus, o meu Senhor, que é o teu juiz, o teu advogado, nesta noite Ele fala assim: eu carimbo este documento.
E dentro desses 3 meses, eu coloco este valor na quantia Arabacoma Nagasubiandefly em dobro nas tuas mãos, filho. Rebedésia, Rimicandaya Subcomanai. Porque o homem pode querer defraudar, mas o Senhor não defrauda ninguém. O Senhor não rouba ninguém, pelo contrário, Ele faz justiça. E nesta noite Ele fala: eu bato o martelo e faço justiça por ti hoje. Neste documento, marca na tua agenda, 3 meses, Deus irá colocar nas tuas mãos esta grande vitória, que há 5 anos atrás, o homem tentou tirar das tuas mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Toma a tua vitória, toma posse, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus do céu. Alabandarabashurikandarabadai. Vem aqui, querida. Vem aqui. A irmã. Isso. A irmã lá atrás. De trás. Isso, a senhora. Isso, querida, em nome de Jesus. Senhora não, jovem. Abrace essa irmã aqui. Eu não conheço. Mas o meu Deus, Ele conhece. E Deus só mudou a situação da vida de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deus vai mudar a história. A partir do momento que haver união, começar a pagar um preço pelas almas. Tu tem ministério, filha. Tu não é apenas uma chamada, mas é uma escolhida. Deus tem te mostrado coisas durante a noite e você não tem entendido. Deus tem te dado sonhos e você não tem compreendido. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos: é tempo de descer na olaria de Deus. É tempo de pagar o preço pelas almas. E o Senhor fala para ti: pague um preço. Ajude-a. Porque o que Deus tem a fazer na vida desta mulher é algo que a parentela dela vai ficar paralisada. Porque somente Deus sabe como está o coração dela. Muitos olham e vêem a aparência dela e vê ela sorrindo, pensam: está tudo bem. Pague o preço. Há 7 meses atrás, apareceu na cidade de Ilha Solteira uma moça de Santa Catarina, que eu nunca tinha visto ela. E no 5º dia que ela já estava na cidade, ela foi até a loja do presbítero Gil. E ali o presbítero me ligou e falou: Elaine, vem para cá que nós precisamos ministrar com uma mulher. Ministramos, havia legiões de demônios sobre a vida desta mulher. E Deus, irmãos, Ele trabalha de uma forma tão especial. Porque quando Ele fala: pague o preço por uma alma, pague um preço por uma alma, dói, pastor. Vem retaliação de todo lado. Muitos não entendem e não compreendem. Mas quem sabe foi aquele que ouviu a voz de Deus. Eu nunca havia visto aquela mulher. Mas eu coloquei ela para morar dentro de casa. Porque o processo de libertação dela era terrível. Era algo que precisava ficar sendo vigiado 24 horas. Por causa que os demônios que havia sobre a vida dela eram obras de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria. Eram coisas terríveis que aconteceram na vida daquela moça. E ela foi morar dentro de casa. Eu passei por volta de 3 meses sem saber o que era dormir.
11 horas da noite, o inimigo começava a usar aquela menina, ela ficava andando de um lado para o outro. Dava síndrome do pânico, dava desespero. E ela ali dentro, ela gritava, eu vou morrer. E eu falava, você não vai morrer, porque você é escolhida de Deus. Passou o tempo. Ela aceita Jesus. Após os 3 meses de processo de libertação, eu estava falando com o pastor Getúlio. Muitas das vezes as pessoas vêm aqui, nós oramos, manifesta, nós expulsamos e achamos que está liberta. Não. Tem vidas que você tem que adotar 24 horas. Para que esta alma venha a ser totalmente liberta. E ela ficou dentro da minha casa 6 meses. Ela saiu de Santa Catarina humilhada, rejeitada. O seu esposo a trocou por uma outra mulher. Mas depois de 6 meses, porque quando Deus quer fazer uma obra, Ele começa e Ele termina com perfeição, igreja. Mas neste tempo, 1 mês depois que ela estava morando dentro de casa, há 11 anos atrás, Deus havia falado para mim que Ele ia restaurar e restituir tudo o que o adversário tomou. E Ele tem restaurado. E Ele tem restituído. E num domingo, Deus usa o meu pastor para falar, tem uma vida aqui, que o Senhor está dizendo, vai uma concessionária e tira o carro, porque é da permissão de Deus. Eu tomei posse da palavra. É comigo esta palavra. Porque há 1 mês atrás, deste acontecimento, eu estava há 1 mês pregando. Há 1 mês orando. Eu entrei dentro do ônibus, de uma viagem de 5 horas. Eu não tive palavra. Somente as lágrimas escorriam dos meus olhos e falava, Deus, eu não estou aguentando mais. O meu corpo está cansado, eu preciso de um carro, Senhor. E Deus falou, vai até uma concessionária. Só que no meu nome eu não podia tirar, porque eu não tenho salário, não sou assalariada. Meu pai resolveu ir comigo. No nome do meu pai também não podia sair, porque ele tem 73 anos, não é aprovado. Mas mesmo assim, o dono da concessionária falou, não, mas vamos ver. 1h30 depois o rapaz liga e fala, Elaine, vem buscar o teu carro. É teu. O primeiro milagre acontece. Eu chamei a Alexandra, porque a Alexandra, ela trabalhou mais de 5 anos de venda de carro, ela sabia o que era um carro. Ela olhou todo o carro e falou, Elaine, eu nunca vi um carro tão perfeito. E o rapaz da concessionária falou, tem 1 dia que ele está aqui, ele chegou 1 dia antes. E o homem era enjoado. Qualquer coisinha ele arrumava no carro. Enquanto nós estamos fazendo a papelada, a moça entra e fala assim, a dona do carro está vindo buscar. E o dono da empresa fala, que carro? Do Palio e Quente. Acabou de fechar o contrato, foi vendido. Mas como assim eu vendi, está vindo buscar? Na hora ela liga. Não vai ter como eu ir buscar, meu carro quebrou na estrada. Segunda vitória. Porque quando Deus, Ele tem uma vitória para você, igreja. Tem endereço certo, data certa. Chega na hora certa, ninguém toma. Primeira parcela, R$545. Deus garantiu a vitória. Eu trabalhei dentro de 1 mês e Deus deu. Na segunda parcela, Deus levanta o empresário da cidade de Jales para me dar um cheque. Falou assim, vai lá e paga a parcela. O terceiro mês, eu estava gravando um DVD na cidade de Jales, pregando a palavra do Senhor na Assembleia de Deus do Belém. O mesmo empresário está lá no final do culto. Ele dá um cheque em branco e fala para a Alexandra, que estava até naquele momento sendo a minha assessora, estava morando dentro da minha casa. Fala, amanhã você entrega para ela. E fala para ela ir até o banco e pagar 2 parcelas. Ei, querido. Hoje é dia 30, né? No dia de amanhã vai ser a virada. Nós estaremos entrando num ano novo. Uma vida nova. E eu quero profetizar sobre a vida desta igreja aqui. O que Deus fez na minha vida este ano vai ser feito nas vossas vidas. Os milagres que Deus operou na minha vida, Ele irá operar nas vossas vidas.
A Alexandra, enquanto ela estava indo no advogado para mexer com a papelada da separação e conversando com o ex-marido dela, o ex-marido dela fala para ela: eu deixei aquela mulher, eu quero tu de volta, vem embora, filha, porque eu aceitei a Jesus como meu único Salvador e quero você do meu lado. Rabacai, andarabashuri, andalamanagasteria. Eu quero te dizer uma coisa, vale a pena pagar o preço por uma alma. Converse com ela. Ore com ela. Pastor, ajuda, pastor, porque eu sei que você é uma mulher de oração. Uma mulher que tem intimidade com Deus, que Deus fala contigo, mulher. Ajude. Porque o que Deus vai fazer na vida desta mulher, esta cidade irá contemplar o que Deus vai realizar na tua vida, querida. Não é somente este povo, não. É esta cidade. Vai contemplar o que Deus vai fazer dentro da tua casa. Ramandangasuricanda, rimianda, ramandarasuricomandai. E para melhorar o negócio, porque Deus, Ele faz perfeito, completo, não deixa nada pela metade. Alguns meses atrás, dias atrás, uma pessoa me liga e fala assim: Elaine, pega o talão do carro e traz para mim, porque eu vou quitar ele todo. Quando Deus dá algo para você, Ele vai te dar. Você crê nisso? Aplaude Ele. Aplaude Ele. Aplaude Ele. Glorifica Ele, adora Ele, exalta Ele. Se coloca sobre os pés, igreja. Aqueles que estão assentados, se coloca sobre os pés. Eu quero convidar vocês que estão aí na nave da igreja a vir aqui à frente. Pastor, prepara azeite para mim, pastor. Prepara azeite. Pastor Getúlio. Pastor Alain, né? Alain? Natan. Unge a mão dos obreiros aí. Unge aí que eu quero profetizar. O salmista disse: eu me assemelho a um odre no meio da fumaça. Contudo, eu não me esqueço dos teus decretos. No 6º mês, a Alexandra voltou para a casa dela. Deus restaurou o casamento. E eles estão morando, trabalhando. E Deus começou a mudar a história deste casal. Deus restaurou. Não sei da forma que você adentrou aqui, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus vai restaurar tudo aquilo que o adversário tomou. E que toda a promessa que Deus declarou sobre a tua vida será concretizada neste ano de 2013, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Fecha os teus olhos agora. Eu vou pedir para que os obreiros venham ungir a mão de todos, porque agora eu vou orar. E esta unção de prosperidade que está sobre a minha vida, porque uma pessoa, que até mesmo muitos da própria igreja, não acreditou no meu ministério, não acreditou no chamado que Deus tinha na minha vida, que eu escutei frente a frente: você não vai ser missionária. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu sou a pessoa que mais viaja para a honra e glória do nome de Jesus. Somente este ano eu perdi as contas de tantas cidades que nós fomos, estados que passamos, pregando a palavra de Deus. Pessoas que no momento da maior prova que eu passei, no enfrentar o maior deserto da minha vida, olhou para mim e falou assim: cuidado para você não sair envergonhado dessa cidade. Hoje esta pessoa, ela entra na minha casa e fala: verdadeiramente, Elaine, Deus é contigo. Aquele que falou para você que você não iria conseguir, aqueles que falou que vocês iriam ficar envergonhados, cabisbaixo, eles terão que ver a tua vitória. Eles verão que o nome do Senhor Jesus nas vossas vidas tem todo o poder sobre os céus e a terra.
Porque aquele que Deus abençoa, maldição não pega. Levanta a tua mão assim, os obreiros estarão ungindo as vossas mãos. E eu quero orar. Pode ungir, pode ungir. Declara a bênção sem medida, recalcada, sacudida, transbordante. Profetiza sobre a vida dessa igreja. Pai, no nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Jesus, ó Deus, pelo poder do teu sangue, Senhor Jesus. Ai, Ramai, andai, assuri, anda, riba, ramandaras. Em nome do Senhor dos Exércitos, o nome que é acima de todo nome, eu profetizo sobre a vida da tua noiva, da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que é tempo de virada, é tempo, Senhor Jesus, de um ano novo.